esse vídeo faz parte do movimento VEDA, vídeo Everyday in April. Então, tem uma série inteira onde a gente fala sobre diversos conteúdos, inteligência artificial, drone, a origem do IoT, a gente comenta sobre filmes de tecnologia. Se você ainda não segue ou não acompanha, fica a dica para você assistir os outros vídeos. Bora? Hoje a gente vai falar sobre serviço móvel pessoal, com base no relatório que reflete o segundo semestre de 2020, um relatório da Anatel. Eu acho que é interessante a gente acompanhar, porque a gente que trabalha com a internet das coisas, a gente tem como base a rede de telecomunicações, a rede móvel, mas é mais que isso. Além da gente entender como é que está o cenário, eu acredito que é importante não só acompanhar a evolução das redes de telecomunicações, o cenário do Brasil, mas entender também como é que estão os hábitos dos consumidores, que isso também está refletido lá no relatório. Bora? O relatório é extenso, a gente vai destacar somente algumas análises que a gente considera que é mais relevante para a gente que trabalha com o IoT. O documento é público, então dá uma navegada no site da Anatel que você consegue fazer o download, combinado? Trabalho no setor de telecomunicações desde 2000, trabalhando nessa área, e a gente sempre manteve um índice do pré-pago muito superior ao pós-pago, né? Então, o índice do pré-pago sempre estava lá em 80%, quanto a 20% do pós-pago. E agora a gente chegou no 50-50, né? Tá metade, metade. E eu acho que isso é muito interessante, mesmo que aqui a gente tenha o grande percentual de uso para humanos, né, e não conectividade para as coisas, mas para mim representa que a disposição da sociedade em investir em telecomunicações. Se aquilo trouxer resultado, se for provado que traz resultado, sim, as pessoas investem. Então, para mim, é o grande insight desse gráfico. Quem ainda reclama, né, que, poxa, é difícil operar o IoT, o pessoal não investe, na verdade, investe. Se provar que tem resultado, mesmo em momentos de crise, a gente está vendo essa migração de pré-pago para pós-pago. Então, as pessoas estão se comprometendo com contas mensais, porque elas entendem que isso é um benefício ou uma necessidade do que elas vivem agora. Esse gráfico aqui é bem interessante para quem trabalha com aplicações IoT, para entender como é que está a cobertura, especialmente porque a gente ainda vê uma grande massa das conexões IoT operando no 2G, tá? O que vale ressaltar é que você está vendo que tem nesse gráfico uma linha roxa que está escrito M2M, que ela para em 2019. Isso porque a Anatel, ela criou, né, em 2012, a separação de visualização dessa tecnologia por conectividade, mas logo no final de 2018 ela desistiu dessa contagem, ela redistribuiu os acessos, então, colocados como M2M para outras tecnologias. Ela faz essa separação em outros cenários que nós vamos ver, mas não em cima da cobertura que se usa, mas em cima do imposto que se aplica. Então, o que a gente vê, né? A tecnologia 2G em declínio, e ela hoje se mantém numa estabilidade. Eu acho que a própria pressão dos grandes compradores ou operadores do mercado de rastreamento veicular e também do mercado financeiro que utilizam os chips para aquelas maquininhas de cartão de crédito, talvez elas tenham pressionado as operadoras para ainda manter esse mínimo de cobertura, tá? Embora é mais para o mercado de rastreamento, tá? Porque as maquininhas de POS, hoje, se você precisa comprar uma nova, provavelmente ela já vai vir com tecnologia 3G ou 4G. Mas ainda existe as máquinas antigas e ainda existe um mercado que compra máquinas velhas, né, digamos assim, já usadas, mais baratas para explorar mercados, então as maquininhas
tem ainda uma realidade de maquininhas de POS operando na rede 2G. De 3G, você vê que o investimento dela em cima do crescimento é uma tecnologia que durou muito pouco, né? Ela teve o seu boom entre 2015 e 2016, né? Bem nessa virada, e a gente vê que a rede está entrando em desuso, ela está um pouquinho maior do que o uso do 2G. Esse gráfico é prova de que as tecnologias de conectividade mudam e mudam rápido. Quanto tempo durou o 2G? O 3G, desculpa. Quanto tempo durou o 3G? Então, é importante para quando a gente for fazer aplicação de IoT, dar uma olhada, entender esse gráfico, entender esse passado, porque existem probabilidades de que as redes de conectividade que a gente usa hoje, a gente possa substituir por redes mais adequadas, redes melhores, ou de acordo com a região que a gente vai operar. Então, a gente sempre tem que ter a flexibilidade de trocar de rede, ou ter mais de uma opção de cobertura nos nossos dispositivos IoT, porque a conectividade é um serviço que precisa para o nosso dispositivo operar, mas ela representa cerca de 5% de todo o investimento que a gente faz quando a gente fala de IoT. Então, a questão do hardware, a questão do design do hardware, né, da criação desse hardware, a instalação, a receita do serviço, todas as receitas que envolvem dispositivos IoT, telecomunicações, é algo pequeno. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade para a gente não fazer investimentos errados ou não perder tudo que a gente investe quando a gente faz o lançamento do produto, quando a gente cria um novo produto ou serviço. Aqui a gente apresenta dados por tecnologia e por tipo de produto. E quando a gente começa a abrir, né, sobre os índices que a gente apresenta, a gente vê que o que eles chamam de produto padrão, que é os smartphones, tablets, celulares, ele está caindo, enquanto quando a gente compara o que é o M2M ou ponto de serviço, olha que a gente está crescendo. A diferença desse ponto de serviço M2M, a gente pode classificar tudo isso como conexões IoT, tá? Eles fazem essa divisão porque considera-se que um é processo máquina-máquina, que não tem intervenção humana. Então, exemplo, o rastreamento veicular, o dispositivo está funcionando lá, sem ninguém precisar pôr a mão, e o ponto de serviço eles definem como se fosse as maquininhas de cartão de crédito, que é um serviço que tem uma relação ainda para operar com uma pessoa física que está lá pondo o cartão para que a outra pessoa digite a senha. Mas aqui pode considerar que esses números, esse crescimento, a gente envolve fortemente o IoT. Esse gráfico também é interessante a gente observar, né? Quem que está liderando as comunicações M2M, né? Então, se a gente pegar esse primeiro gráfico, né, percentual de acessos por tipo de produto e prestadora. Então, o que está em cinza reflete o que seria dispositivos IoT, e em azul o padrão. Então, a gente vê a Claro na liderança de conectividade para dispositivos IoT. O segundo gráfico vai mostrar o percentual de acessos por prestador e tecnologia. Então, o que significa? Quando eu vejo cada operadora, onde que ela está entregando, onde ela está gerando receita, em cima de qual rede. E existe um padrão aí que todas as operadoras estão liderando suas conexões para o 4G. Vale ressaltar que nesse 4G a gente tem as categorias NB IoT e CAT-M, que é onde são redes próprias para conectividades IoT. Então, quando a gente vê 4G, a gente pode considerar que nessa volumetria temos rodando conectividades M2M IoT. Só uma atenção, tá? Esse gráfico primeiro tem essa divisão do cinza e do azul para ponto de acesso de serviço M2M e o padrão. Aqui, esse cinza não é
ponto de serviço M2M, tá? Ele está representando o que está aqui, o cinza escuro 3G, o cinza claro 2G e o azul 4G. Pode confundir um pouco, então atenção, para que você tenha informações corretas e verídicas para trabalhar e usar nos seus projetos, nos seus estudos. Quando a gente abre agora os acessos IoT por tecnologia, a gente vê que a Oi está liderando no 2G, a Vivo ainda tem muita coisa rodando no 2G, a Claro está liderando no 3G e a TIM está liderando no 4G. Por que será que vale entender melhor? A Oi, a gente vê que logo esperamos que tenha a compra definida, né? Onde as outras operadoras vão assumir a operação da Oi, então a evolução disso. Por isso que a rede da Oi não está crescendo, digamos assim, quem está operando ainda é a massa mais antiga ou quem tem equipamentos que investem pouco e por isso usam a tecnologia 2G. Quando a gente traz a realidade da Vivo, ela me parece que quer se manter nessa rede. Eu quero deixar claro que todas as visões que eu estou colocando aqui são pontos de vistas pessoais, de experiência, e eu estou discutindo com você. Eu quero, inclusive, que você deixe seu comentário para debater pontos de vistas diferentes do meu, porque eu adoro. Talvez você tenha uma perspectiva que eu não esteja vendo aqui. Para mim, vai ser um prazer incluir e agregar o seu conhecimento ao meu conhecimento. Então, a Vivo está aí na liderança também, quando a gente compara dentro da própria rede dela, o 2G ainda é o ganha-pão das conectividades M2M dela. A gente vê que a TIM ela já lidera o 4G. Por quê? Porque a TIM ela foi a pioneira na expansão quando a gente fala de rede NB-IoT. Como eu falei acima, a rede NB-IoT, que é uma rede que nasce própria para comunicações de internet das coisas, ela opera no 4G. A diferença é que existe uma categoria diferente que as operadoras configuram a rede, onde o NB vai ter características específicas. Inclusive, aqui no Veda a gente falou um pouco mais sobre isso, vai pular, se você estiver vendo o vídeo no YouTube, uma sugestão para você ver e conhecer mais sobre essas redes. E a Claro, no 3G, tá? Eu vejo que esse 3G da Claro, se a Claro, se a Anatel está mostrando esse gráfico da Claro, para mim, a Claro, ela está sendo a líder no atendimento de entregas para o mercado financeiro de conexões IoT, tá? Porque, como eu disse anteriormente, o mercado financeiro de conexão IoT, quando a gente fala das maquininhas de cartão de crédito, elas têm como liderança a conectividade 3G, né? As maquininhas disponíveis aí no mercado. Então, isso também reflete, na minha visão, o resultado que a Anatel está mostrando, como que eu acredito que seja a liderança por mercado. Eu também acho que não ressaltei na TIM, porque é uma coisa que eu já sei, mas eu acho que não falei aqui para vocês. Essa operação do NB, que está operando o 4G, ela investe muito na ampliação de cobertura para as áreas rurais, tá? Então, quando a gente fala de segmento, ó, Claro, deve estar liderando o segmento de conectividade para o mercado financeiro IoT, a TIM para o mercado de agronegócios. E a Vivo está atendendo, acho que todos os mercados, um pouquinho de cada um. Aqui eu acho que não é novidade para ninguém, mas é bom a gente ver os números, né? A gente vê o que a gente acredita em dados reais e oficiais. Que a receita de voz e dados. Então, a gente está falando que a receita de dados está 3 vezes maior do que a receita de voz. Então, o pessoal está dando preferência realmente para as conectividades, para a transmissão do tráfego de dados. Até mesmo quando a gente quer falar, a gente busca usar alguma plataforma que fale em vídeo ou que fale em voz sobre IP.
Tem uma outra informação que eu não quero entrar em muitos detalhes, mas aqui significa a receita operacional líquida de telefonia móvel. Então, quando você vê os dados que se compara, né, crescimento, que setor que eu vou operar, vamos supor que você quer, é um novo investidor, é um novo player no mercado, que setor que eu vou operar? Eu vou operar no mercado financeiro, eu vou operar no varejo, eu vou criar uma indústria de produzir alguma coisa, produzir produto físico, eu vou entrar no mercado de telecom. Então, a gente vê que o mercado de telecom é um mercado que tem das menores receitas operacionais líquidas. Agora, para você que está querendo empreender nessa área de telecom, né? Embora aqui a gente está falando especificamente de quem opera no serviço móvel pessoal, você talvez esteja pensando em operar uma rede LoRa, construir sua própria rede LoRa e trazer clientes para operar nessa rede LoRa. Então, fica aqui já uma referência, tá? Do que você pode calcular que seja uma realidade do mercado em relação à receita operacional líquida. Eu, particularmente, vejo que existe muitos players querendo atuar, querendo montar a sua própria rede de telecom. Eu só peço que não é certo, não é errado isso, só tem que entender a maturidade e o dinheiro financeiro e experiência para poder operar, tá? Eu vi a rede de SM nascer, então tem que se olhar não só quanto custa uma rede, quanto que eu estou investindo e quanto que eu vou gerar de receita. Não, você tem que olhar o que a gente apelida aqui no Tudo Sobre IoT dos custos escondidos. Quando você precisa considerar que essa rede vai precisar de manutenção, você precisa considerar os serviços de atendimento pós-venda do seu cliente, você precisa considerar equipe técnica que vai fazer a operação e a manutenção dessa rede, então equipe qualificada, e quando a gente vai mexer numa torre, numa rede, que precisa fazer algum ajuste, ou não necessariamente só trocar rádio, que isso ainda vai ter investimentos adicionais, mas de repente dar uma viradinha para melhorar o sinal ou outro, não é simplesmente você mandar um funcionário lá, existe toda uma regra, não, tem que ir no mínimo 2 funcionários, existe caracterização de EPI, existe categorias de certificação que as empresas, as operadoras precisam para estar fazendo esse tipo de manutenção. Então, fica a dica aí, que você tem que olhar o seu budget para poder entrar nesse segmento e oferecer um serviço com qualidade. Não só dinheiro, mas também experiência. Também é interessante ressaltar que hoje a gente já começa a ver modelos híbridos, né? Principalmente para as conectividades de redes não licenciadas, como uma Sigfox e uma LoRa. Então, hoje, se você precisar de uma conectividade Sigfox, você pode estar investindo, não é alto o custo de você fazer a aquisição de uma herb, né, para operar nessa rede, e você entrega essa operação para a WND, que no caso é quem pode operar a W Sigfox no Brasil, fazer toda essa manutenção, essa gerência para você. E a mesma coisa quando a gente pega a American Tower, que hoje é a maior rede LoRa pública do Brasil, você também pode fazer a mesma coisa. Então, você, além de você montar sua rede LoRa e poder reduzir custos ou trazer mais segurança para as suas aplicações IoT, você também pode remunerar essa rede LoRa, deixando ela para a American Tower gerenciar, e a American Tower vai poder também incluir outros clientes dela para usar essa rede. Eu acho que esse esquema híbrido pode ser uma boa saída, um bom começo, uma boa alternativa para quem tem essa necessidade de montar a sua própria rede, né? Encorajar também vocês a entenderem sobre a questão de investimento. É acessível quando a gente fala sobre redes Sigfox e LoRa, e você precisa ter conectividades IoT que atendam as caracterizações do que o seu projeto vai precisar, e de repente você optar por usar uma rede 3G
não é a mesma coisa, porque ela não está pronta para... Ela não nasceu para se comunicar com as coisas, vale a pena colocar em pauta os estudos, para que você defina qual é verdadeiramente a melhor opção para você. Para a gente fechar, vamos falar um pouco sobre MVNO, como é que está esse número. Eu acho que aqui é claro o crescimento, é claro o potencial do IoT, porque as redes, as operadoras MVNOs, elas vêm trabalhar focado, e se a gente, hoje a gente tem 10 operadoras autorizadas, e quando a gente olha para dezembro de 2020, a gente tinha apenas 4. Então, de 4 a gente foi para 10, a gente cresceu mais que o dobro. Isso traz uma competitividade para o Brasil interessante, de novos players operando, de novos players focados em atender demandas específicas de um determinado mercado. E dentro desse mercado, a gente tem e vê as MVNOs operando para a internet das coisas. E aqui mostra isso, né? As autorizadas, elas estão com quase 70% dos seus acessos rodando para IoT. Enquanto quando a gente olha as operadoras padrão, o número só para IoT está em um pouco mais de 10%. Claro, né? A gente está falando de 200 milhões de um lado da coluna das prestadoras tradicionais versus um número menor para MVNO. Mas o que importa aqui é essa dimensão para vocês entenderem, e também quero trazer para vocês a confiança de fecharem negócios com MVNO. Eu acredito que vale a pena, porque ela está olhando o seu mercado e a sua necessidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, curta e aguarde que amanhã tem mais um movimento VEDA, Video Everyday in April.